Antes de começarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes sobre coragem e sacrifício na guerra. Era 1968, e a guerra já tinha deixado cicatrizes profundas em todos que pisavam naquele território hostil. Maria Helena, uma jovem enfermeira militar brasileira, enviada para apoiar tropas aliadas no Sudeste Asiático, acreditava que sua missão seria salvar vidas. Não tirá-las, ela carregava consigo um kit médico pesado, mas também um coração cheio de esperança, de que poderia fazer a diferença mesmo em meio à destruição. Desde o momento em que desembarcou, percebeu que o cheiro de pólvora e o som distante de explosões seriam sua nova rotina. Os soldados a olhavam com respeito, mas também com certo ar de proteção, como se ela fosse a última parte de humanidade naquele lugar. No fundo ela, pois não tinha treinamento para combate e não entendia completamente a dimensão do perigo. Mas o destino estava prestes a mostrar que, na guerra, as linhas entre curar e lutar podem desaparecer em questão de segundos. Base onde Maria Helena foi designada, ficava próxima a uma zona de confronto constante. Eram noites intermináveis, onde o som de tiros ecoava como trovões, e helicópteros sobrevoavam trazendo feridos. No primeiro dia, ela atendeu um soldado com um ferimento profundo no ombro. Ouvindo seu relato sobre uma emboscada sangrenta, mesmo exausta, Maria trabalhava sem parar, trocando curativos e administrando morfina para aliviar a dor daqueles homens. A cada rosto pálido que via, sentia-se mais determinada a continuar, mesmo que suas mãos tremessem de cansaço. Havia, porém, algo no ar que incomodava boatos de que forças inimigas estavam se aproximando da base. Ela tentou afastar o medo, acreditando que os militares armados cuidariam de qualquer ataque. O que ela não sabia é que, muito em breve, essa confiança seria colocada à prova. Na terceira noite, um capitão veterano chamado Moreira entrou na enfermaria trazendo um mapa e um olhar preocupado. Ele explicou, MVAs, que haviam detectado movimentos inimigos nas florestas próximas e que a base poderia ser atacada a qualquer momento. Maria sentiu um arrepio na espinha, mas tentou manter a calma para não alarmar os feridos. O capitão pediu que ela preparasse estoques extras de soro, bandagens e sangue armazenado, pois a madrugada seria longa. A tensão crescia, e até os sons noturnos pareciam mais carregados de ameaça. Enquanto montava kits de emergência, ela observava os soldados verificando seus rifles e revisando posições de defesa. Era como se todo o ar estivesse pesado, prenunciando a tempestade que viria. E no fundo, ela já sabia que algo grande estava prestes a acontecer. A madrugada começou calma demais. E isso, para os experientes na guerra, era sinal de perigo. O silêncio foi quebrado apenas pelo som de grilos e o farfalhar de folhas. Mas para Maria, cada ruído parecia um passo inimigo. Ela tentava se concentrar nas bandagens, mas seus ouvidos estavam atentos a qualquer mudança no ambiente. Pouco depois, uma explosão ensurdecedora sacudiu as paredes da enfermaria, jogando-a ao chão. Gritos ecoaram do lado de fora, e a base mergulhou em caos. Feridos começaram a chegar carregados por companheiros. Cobertos de poeira e sangue, Maria sentiu o instinto médico assumir o controle, correndo entre macas e aplicando torniquetes com rapidez. Mas aquele seria apenas o começo da noite que mudaria sua vida para sempre. O ataque inimigo veio com força, e as defesas da base começaram a ceder. Em alguns pontos, a enfermaria já estava lotada, e os pedidos de ajuda não paravam de chegar. Maria ouviu soldados gritarem que a linha leste estava comprometida e que precisavam de reforço imediato. O capitão Moreira, ensanguentado, entrou e disse: "Se eles passarem por aqui, ninguém vai sair vivo!" Mesmo sem saber manusear armas, Maria sentiu um peso no peito, menos a percepção de que a vida dela, e de todos ali, estava por um fio. Foi então que um sargento jogou para ela um rifle, gritando: "Se souber puxar o gatilho, já é suficiente!" O coração dela disparou. Mas suas mãos, curiosamente, estavam firmes. Era hora de decidir se continuaria sendo apenas enfermeira, ou se também se tornaria soldado. Os corredores da base eram agora um misto de hospital improvisado e campo de batalha, enquanto alguns soldados atiravam pelas janelas. Outros tentavam impedir que os inimigos avançassem pelo portão principal. Maria se posicionou próximo à entrada da enfermaria, protegendo os feridos com um rifle nas mãos. A primeira vez que puxou o gatilho, o recuo quase a derrubou. Mas o som seco do disparo ficou gravado em sua mente. Ela não tinha tempo para pensar no que estava fazendo, apenas para agir. O inimigo estava próximo, e ela via a sombra se aproximando por entre a fumaça e os flashes de luz. Cada tiro que dava parecia uma extensão do instinto de sobrevivência que tomava conta dela. A guerra tinha acabado de transformar sua função de forma irreversível.
O cheiro de pólvora era sufocante. Misturado ao de sangue e suor, os gritos de ordens e de dor se fundiam num coro perturbador que ecoava pela noite. Maria disparava, recarregava e voltava a disparar. Com a mesma determinação que usava para salvar vidas momentos antes, ela viu soldados caírem, e mesmo em meio ao tiroteio, rastejou até eles para prestar socorro. Não havia mais fronteira entre o que era função médica e o que era defesa armada. Cada segundo parecia durar uma eternidade, e o tempo se distorcia na adrenalina do combate. Por um momento pensou em sua família, que jamais imaginaria que ela empunharia um rifle em plena guerra, mas naquele instante, ela sabia, era lutar ou morrer. O ataque se intensificou, e as defesas da base estavam quase no limite. Explosões próximas sacudiam o chão, fazendo as paredes racharem em alguns pontos. Maria já não sentia mais medo, apenas um foco absoluto em impedir que os inimigos passassem. Um soldado ao lado dela foi atingido, e ela largou a arma por segundos para estancar o sangramento. Mesmo sob fogo cruzado, conseguiu arrastá-lo até a enfermaria e voltar para a linha de frente. Sua coragem chamou a atenção dos veteranos, que começaram a gritar seu nome para encorajá-la. O capitão Moreira, ao vê-la atirando, disse: "Hoje, você é mais do que enfermeira, Maria. É soldado." Essas palavras ficariam gravadas em sua memória para sempre. Com o amanhecer se aproximando, os ataques começaram a perder força. A base, porém, estava em ruínas, e muitos companheiros jaziam no chão, silenciosos. Maria estava exausta, coberta de poeira, suor e sangue. Parte dela mesma, parte de outros. Ainda assim, continuou ajudando os sobreviventes. Com as mãos firmes, apesar do cansaço extremo, havia uma estranha sensação de vitória misturada com tristeza. Como se a sobrevivência tivesse um preço alto demais, ela olhou ao redor e viu que, de certa forma, tinha provado que a coragem não está apenas naqueles que treinam para matar. Seu uniforme estava rasgado, mas seu espírito estava mais forte do que nunca. E algo lhe dizia que aquela noite seria apenas a primeira de muitas em que teria que lutar como soldado. Quando o sol finalmente surgiu, revelando a devastação, Maria sentiu o peso da noite cair sobre seus ombros. A base ainda estava de pé, mas à custa de muito sangue. Os sobreviventes a olhavam de forma diferente agora. Com respeito e gratidão, o capitão Moreira se aproximou e colocou uma mão firme em seu ombro, dizendo que ela tinha salvado a enfermaria e ajudado a manter a base de pé. Maria sabia que não era mais a mesma pessoa que tinha chegado dias atrás. O som de tiros, o calor das explosões e a sensação fria do gatilho ficariam com ela para sempre. Ela não tinha ido para a guerra para lutar, mas a guerra tinha feito dela uma combatente, e no fundo, sabia que aquele era apenas o começo de sua verdadeira história no fronte. Os dias seguintes ao ataque foram de reconstrução e silêncio pesado, onde cada sobrevivente carregava no olhar o peso da noite anterior. Maria continuava suas funções na enfermaria, mas agora mantinha o rifle encostado na parede, ao alcance da mão. Os boatos sobre novos ataques se espalhavam pelos corredores como vento frio, e a tensão nunca realmente desaparecia. O capitão Moreira convocou uma reunião de emergência, informando que patrulhas inimigas tinham sido avistadas em pontos estratégicos próximos. Para surpresa de todos, ele anunciou que a base formaria pequenos grupos de reconhecimento para mapear possíveis rotas de invasão. Quando Maria ouviu seu nome entre os convocados, seu coração acelerou como se fosse explodir. Ela, que havia chegado apenas como enfermeira, agora fazia parte de uma missão armada. Mesmo assustada, sabia que não podia recuar menos. A guerra não dava escolha. Na manhã da partida, o clima era abafado e carregado com um cheiro úmido da selva. Maria vestia um uniforme emprestado de combate, botas firmes e colete tático. Enquanto sentia o peso do armamento nas costas, o grupo era composto por 5 soldados experientes, e ela, a única sem treinamento formal de campo. Moreira puxou de lado e disse: "Confie no seu instinto, e não se afaste do grupo. Você é mais útil viva do que corajosa demais." Eles seguiram por trilhas estreitas, com um som de galhos quebrando e pássaros se dispersando ao redor. A selva parecia viva e ameaçadora. Como se observasse cada passo deles, Maria se mantinha atenta, lembrando de cada som da noite do ataque, tentando prever qualquer emboscada. O silêncio da equipe era tenso, como se todos soubessem que não voltariam da mesma forma. Após horas de caminhada, encontraram vestígios claros de movimentação inimiga. Pegadas recentes, restos de fogueiras e munição abandonada indicavam que não estavam longe. O sargento que liderava o grupo fez sinais manuais para que todos se agachassem e avançassem. Devagar, Maria sentiu o coração bater mais rápido, o suor escorrendo pelo rosto apesar da sombra das árvores.
Eles se aproximaram de uma clareira, onde 3 homens armados conversavam e pareciam despreocupados. Os soldados experientes assumiram posições e ela ficou atrás de uma rocha, observando em silêncio. Foi nesse momento que entendeu o real significado do missão de reconhecimento. Não era apenas observar, mas decidir se valia ou não atacar. E a decisão naquele dia poderia mudar o rumo da guerra naquela região. O sargento decidiu esperar, observando os homens para avaliar o perigo. Maria, mesmo tentando manter a calma, sentia a tensão crescer a cada minuto. De repente, um estalo de galho seco sob o pé de um dos soldados quebrou o silêncio como um tiro. Os inimigos se viraram, imediatamente, e abriram fogo, transformando a clareira em um caos de disparos. Maria se jogou atrás da rocha, mas instintivamente puxou o rifle para responder ao ataque. Ela disparou 2 vezes. Sentindo a mesma mistura de adrenalina e medo da noite em que defendeu a base, os sons eram ensurdecedores, e o cheiro de pólvora queimava suas narinas. Quando o tiroteio cessou, 2 inimigos estavam no chão, e o terceiro havia fugido pela selva. O grupo retomou a marcha, agora mais alerta do que nunca. Maria carregava consigo o peso de ter atirado novamente, e o rosto de um dos inimigos mortos não saía da sua mente. Ela sabia que, mesmo sendo para proteger a si mesma e ao grupo, aquilo deixaria uma marca permanente. O sargento parou em um ponto elevado e, usando binóculos, avistou algo no horizonte. Fumaça. Era sinal de movimentação intensa, possivelmente um acampamento inimigo. A decisão foi de se aproximar para confirmar e depois retornar à base com as informações. Maria mantinha os olhos atentos. Percebendo que cada passo poderia ser o último, a selva parecia mais fechada, como se quisesse engolê-los vivos. Ao chegarem perto, viram claramente o acampamento, pelo menos 20 homens armados, com barracas e caixas de suprimentos. Era óbvio que aquele era um ponto estratégico para futuros ataques. Maria fez anotações rápidas, registrando a quantidade de armas visíveis e a disposição do terreno. Enquanto observavam, ouviram vozes se aproximando pela retaguarda. Em segundos, o grupo se viu cercado por inimigos que tinham saído para caçar. O tiroteio foi imediato, e a confusão tomou conta do ambiente. Maria ficou próxima de Moreira, que a orientava a recuar enquanto disparava para abrir caminho aos Press-Savant. Sair dali antes que todo o acampamento fosse alertado? A fuga foi desesperada, com galhos rasgando uniformes e balas cortando o ar ao redor. Maria corria enquanto disparava às cegas para impedir que os inimigos se aproximassem. O grupo se dividiu, para confundir os perseguidores, mas isso também significava maior risco de emboscada. Ela acabou ficando apenas com Moreira, avançando por um curso de rio raso para apagar seus rastros. Os sons de tiros foram diminuindo, mas o perigo ainda não tinha passado. Moreira, ofegante, apontou para um ponto no mapa indicando um local seguro para se reagrupar. Eles seguiram sem parar, mesmo com os músculos queimando de cansaço. Na guerra, parar significava morrer. Ao anoitecer, encontraram os outros sobreviventes do grupo. Em um ponto previamente combinado, 2 soldados estavam feridos, e Maria improvisou curativos com o que tinha à mão. O clima era pesado. Todos sabiam que o acampamento inimigo precisava ser destruído. Antes de atacar a base, a decisão foi de voltar à base imediatamente, para entregar as informações ao comando. A viagem de volta seria ainda mais perigosa, pois agora os inimigos sabiam que tinham sido descobertos. Maria sentia que cada sombra na mata poderia esconder uma emboscada. O cansaço dava lugar à vigilância constante. Era como se a selva inteira respirasse junto com eles, observando cada passo. A jornada de volta foi marcada por momentos de silêncio absoluto e disparos repentinos, vindos de pontos desconhecidos. Maria se surpreendeu com a calma que conseguia manter em meio ao perigo, focando em cada movimento calculado. Quando finalmente avistaram a base, sentiram um alívio momentâneo, mas sabiam que a missão apenas começava. O relatório entregue ao capitão incluía detalhes precisos sobre a localização e força do acampamento inimigo. Os superiores decidiram organizar uma operação ofensiva para destruí-lo. Antes que ele crescesse, para Maria, a ideia de voltar para aquele lugar soava como um pesadelo necessário. Ela sabia que a selva guardava muito mais do que homens armados. Havia armadilhas, minas e o próprio clima mortal. Mesmo assim, não hesitou quando foi informada de que faria parte da ofensiva. Na noite anterior à missão, Maria ficou sentada sozinha, limpando seu rifle e tentando controlar os pensamentos. A imagem dos inimigos caídos, os gritos de dor e o cheiro de sangue ainda eram vívidos em sua mente. Ela se perguntou se voltaria viva. E sei voltas, quem seria depois disso? Mais do que enfermeira, e mais do que soldado, ela já sentia que estava se transformando em algo que não conseguia definir. O capitão Moreira passou por ela e disse:
Às vezes, sobreviver já é a maior vitória que podemos ter. Essas palavras ecoaram em sua mente, enquanto ela se preparava para dormir. O som distante de tiros na selva lembrava que o inimigo nunca descansava. E no fundo, ela sabia, o dia seguinte mudaria tudo mais uma vez. Antes de começarmos esta parte final, já deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias reais e emocionantes de coragem na guerra. O amanhecer chegou com um silêncio estranho, como se até a selva estivesse aguardando a ofensiva que estava por vir. Maria se levantou antes do toque de alerta, revisou seu equipamento e verificou o rifle como se fosse parte de seu corpo. Os soldados ao redor dela conversavam pouco, cada um imerso em seus próprios pensamentos sobre a missão. Quando os veículos blindados foram preparados, ela entrou em um deles, sentindo o motor vibrar como um coração acelerado. A lembrança do acampamento inimigo queimava em sua mente, e a certeza de que estavam prestes a arriscar tudo pesava no ar. O capitão Moreira deu o sinal de partida, e o comboio começou a avançar pela estrada estreita que cortava a mata. Naquele momento, Maria sabia que, acontecesse o que acontecesse, não havia mais volta. A primeira parte da rota foi tranquila demais, o que deixava todos ainda mais tensos. O sol subia lentamente, iluminando o verde denso das árvores, mas também deixando o grupo exposto a qualquer ataque surpresa. Maria sentia o suor escorrer pela nuca, misturando-se ao calor abafado e ao peso do colete. Quando o comboio fez a primeira parada para reconhecimento, o silêncio foi quebrado por um disparo isolado vindo da mata. Em segundos, o som de rajadas se espalhou, e os soldados se jogaram atrás de árvores e rochas. Maria já não hesitava mais em reagir. Sua mão ia direto ao gatilho. O treinamento improvisado que teve em combate a tornava rápida e precisa. Mesmo sem técnica formal, a selva, antes um cenário imponente, agora era um labirinto mortal. Após alguns minutos de confronto, a equipe conseguiu avançar e retomar a rota. O capitão ordenou que deixassem os veículos para prosseguir a pé. Evitando chamar atenção, Maria seguia no meio da formação, cobrindo os flancos junto com outros 2 soldados. O som abafado de passos na lama e respirações controladas substituiu o rugido dos motores. O objetivo estava próximo, mas a tensão fazia o tempo parecer lento e arrastado. Eles sabiam que, a partir daquele ponto, qualquer barulho poderia desencadear o combate decisivo. Maria mantinha os olhos atentos, lembrando-se dos rostos inimigos que viu na última missão. Era impossível não pensar que talvez alguns deles estivessem à sua espera logo adiante. A chegada à área do acampamento foi marcada por um cheiro forte de fumaça e comida sendo preparada. Eles estavam tão próximos que podiam ouvir risadas e conversas. Despreocupadas do outro lado da vegetação, o capitão dividiu a equipe em 2 grupos, posicionando-os para cercar o local. Maria foi colocada na linha de ataque, o que fez seu coração acelerar mais do que nunca. Quando o sinal foi dado, uma explosão controlada destruiu uma das barracas, dando início ao caos. Tiros ecoarem por todos os lados, e o acampamento inimigo foi tomado por gritos e poeira. Maria avançava com o rifle firme, alternando entre disparar e buscar cobertura. A selva inteira parecia vibrar com a intensidade da batalha. O combate foi brutal, com resistência feroz dos inimigos que rapidamente se reorganizaram. Maria se viu em confronto direto com um adversário, que surgiu a poucos metros. Levantando a arma contra ela, seu reflexo foi mais rápido, e um disparo certeiro o derrubou antes que pudesse reagir. O impacto da ação a fez tremer por dentro, mas não havia tempo para pensar. Moreira gritava ordens para que avançassem e tomassem o controle do centro do acampamento. Os soldados se moviam como uma engrenagem única, cada um cobrindo o outro. Maria se posicionou para prestar cobertura a 2 companheiros que estavam desmontando uma metralhadora inimiga. O ar estava carregado de fumaça, suor e adrenalina que só o campo de batalha conhecia. Após quase meia hora de combate intenso, o inimigo começou a recuar. O chão estava coberto de destroços, e as barracas queimavam lentamente. Maria e sua equipe vasculharam o local, destruindo estoques de munição e suprimentos. Ela encontrou caixas de medicamentos roubados de bases aliadas. Um detalhe que reforçava a importância daquela operação, enquanto ajudava a transportar o material recuperado. Santiago, pesado, e a mente acelerada. O capitão anunciou pelo rádio que a missão estava cumprida, mas que a retirada precisava ser imediata. Eles se reagruparam e começaram a voltar, mantendo vigilância máxima para evitar emboscadas na saída. O silêncio após o combate era quase ensurdecedor, e cada passo parecia um alívio contido. O retorno à base foi mais rápido, mas carregado de tensão. Maria olhava para os rostos dos companheiros e via a mistura de cansaço e orgulho. Ela sabia que tinha atravessado mais uma linha invisível,
não era mais apenas alguém que reagia ao perigo, mas alguém que agora fazia parte da estratégia para vencê-lo. Ao chegarem, foram recebidos com olhares de respeito e palavras de reconhecimento. O capitão Moreira, visivelmente satisfeito, disse que sem a coragem de todos, a missão teria sido impossível. Maria sentiu que aquela era a maior recompensa que poderia receber. A confiança de seus companheiros, mesmo exausta, foi direto para a enfermaria, porque ainda havia feridos que precisavam de cuidados. A guerra não esperava, e ela também não podia parar. Naquela noite, sozinha em seu alojamento, Maria refletiu sobre tudo o que havia vivido desde que chegara. O som dos tiros ainda ecoava em sua mente, mas agora ele vinha acompanhado de um estranho sentimento de pertencimento. Ela entendia que a guerra havia tirado muito dela, mas também havia revelado forças que nunca imaginou ter. Não sabia quanto tempo ainda ficaria naquele inferno verde, mas sabia que enquanto estivesse ali, faria o impossível para proteger sua base e seus companheiros. A enfermeira, que tinha medo de segurar uma arma agora, era lembrada como parte vital de uma vitória. Ao fechar os olhos, sentiu o peso de cada vida que salvou e de cada batalha que enfrentou. Sabia que o amanhã traria novos desafios e talvez novos horrores, mas estava pronta. E acima de tudo, sabia que nunca mais seria a mesma. E assim terminamos esta história de coragem e transformação no campo de batalha. Se você se emocionou e quer acompanhar mais histórias como esta, deixe seu like e se inscreva agora no canal. Aqui, a memória e a honra daqueles que enfrentaram a guerra nunca serão esquecidas. E suas histórias continuarão vivas. Afinal, a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir mesmo. Quando ele está presente, Maria Helena provou que na guerra, não é o título que define a força de alguém, mas suas ações. E nós continuaremos trazendo relatos que mostram como pessoas comuns se tornam heróis em momentos extraordinários. Então, ative as notificações para não perder o próximo episódio, porque as histórias de guerra ainda têm muito a nos ensinar.